Hérnia de disco lombar é um problema super comum e que muitas vezes não requer nenhum tratamento específico, né? Então olha o que eu estou falando. Tem muita gente que, primeiro, tem hérnia de disco e nem sabe, porque não tem nenhum tipo de sintoma. Tem pessoas que têm hérnia de disco, já tiveram crise, ficaram boas e levam uma vida completamente normal, sem nenhum tipo de restrição. Tem aqueles que têm crises eventuais e tem os indivíduos que estão, digamos assim, no olho do furacão. É para essas pessoas que esse vídeo hoje é direcionado. Para quem está com muita dor relacionada à hérnia, numa crise de hérnia e um pouco sem saber o que fazer, né, em relação ao tipo de tratamento. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é que hérnia de disco, né, na lombar é tratada sem cirurgia, com ótimos resultados em 90% das vezes. Ou seja, 9 entre 10 pessoas com hérnia discal vão se beneficiar de algum tipo de tratamento. Que tipo de tratamento é esse? Repouso, medicações, fisioterapia, exercícios, mudança de hábitos. Tendo uma crise de hérnia, mesmo que seja uma super crise que vai até o pé com choque e formigamento, desde que não haja perda de força, o tratamento clínico vai funcionar, né? E o tempo de sintomas é muito variável. Em geral, dentro de 1 mês e meio, a chance de você ficar bom é muito, muito grande. Agora, em 10% das pessoas, existirão fatores complicadores do problema. E dentre eles, o mais comum é perda de força, então o pé começa a ficar fraco, ou dor que não melhora com todos os tratamentos que a gente comentou agora há pouco. Então, por isso que o tratamento clínico não funciona para todos, né? Por isso que se você escutar de algum terapeuta ou, enfim, algum reabilitador, digamos assim, que trata 100% das hérnias de forma não cirúrgica, desconfie dessa pessoa, né? Porque certamente ela vai estar tratando 10% dos pacientes de maneira errada, né? Tratando de maneira conservadora casos que seriam melhores tratados com cirurgia. Bom, e quais são então as opções cirúrgicas hoje em dia da hérnia de disco? Então, para isso é importante entender o que é a hérnia discal, né? Então, eu tenho aqui um modelo, né, para vocês entenderem. Esse é o modelo da coluna lombar. O disco é esse vermelho, né? O nervo é esse amarelinho aqui. A vértebra é o branco. Então, veja que o disco é a parte móvel de cartilagem, certo? Esse é um disco normal. E veja como ele está perto do nervo, mas sem fazer compressão no nervo. Essa pessoa aqui provavelmente não tem nenhum tipo de sintoma. Agora, quando o disco rompe, né, e uma parte do conteúdo dele sai, né, essa parte que saiu aqui se chama hérnia de disco. Então, olha só o nervinho amarelo ali, como ele pode ser comprimido por essa estrutura que saiu. Então aí se reflete os sintomas da hérnia de disco, né? Então dor que irradia pela perna, podendo ser uma perna ou bilateral, choque, formigamento, cãibra e em alguns casos perda de força, né? Então quando existe perda de força é um sinal de sofrimento no nervo, né? Nesses casos, né, tratamento clínico inferior, ou tratamento clínico é inferior ao tratamento cirúrgico, ponto. Isso não significa que após a cirurgia não seja necessário tratamento clínico com fisioterapia também. Muitas vezes o melhor é a combinação de ambos, ou seja, a descompressão do nervo mecânica, ou seja, aquela bolinha herniada é removida, né? E aí entra o trabalho todo do fisioterapeuta para ganho de força muscular. E, em geral, isso acontece nos primeiros 3 meses, né? É importante até deixar avisado isso, que a cirurgia, ela tira a dor com a mão, do dia para a noite, mas a força motora, ela demora um tempo para voltar. Em geral, uns 3 meses de boa fisioterapia faz com que a grande maioria dos casos
retorne, né? E isso é outro ponto importante, né? Quando existe perda de força, né, retardar o tratamento, ou seja, insistir com um tratamento inadequado, gera piores resultados após a cirurgia. Então pode ser que, se você perder o timing cirúrgico, insistindo num tratamento clínico, a própria cirurgia não deu o efeito adequado quando ela for feita, se isso demorar muito tempo para ser feito. Bom, e aí o que evoluiu na medicina, né, nos últimos anos para retirada da hérnia de disco de forma mini-invasiva, né? Muito, né? Então hoje em dia existem 2 métodos bem pouco invasivos para retirada de disco, né? Que é a cirurgia por endoscopia, né? Então por câmera de vídeo, um corte de aproximadamente 1 centímetro, uma câmera de vídeo que é olhada num monitor, e por dentro dessa câmera a gente consegue pescar o fragmento de disco, né? Ou essa mesma cirurgia feita com um microscópio por dentro de um pequeno cilindro, de um tubinho que varia aí entre 15 e 18 milímetros, um pouquinho maior do que o endoscópio, mas ainda assim muito pouco invasivo, muito pouco agressivo. É uma cirurgia que demora 1 hora em média para acontecer, né? É feita no hospital, né, em regime de anestesia geral. Essa é a minha preferência pessoal, porque o paciente não sente dor, ele dorme, é mais confortável, eu não quero que ele se mexa e me atrapalhe também na cirurgia. Hoje em dia a anestesia para cirurgia de coluna é muito segura, né? Eu tenho até inclusive uma publicação disso no meu site que explica bem detalhadamente o que evoluiu também na anestesia geral para a cirurgia. E o paciente pode inclusive ir embora para casa no mesmo dia, tanto pela técnica por vídeo quanto pela técnica microcirúrgica. Meus pacientes, quando operam de manhã, vão para casa no mesmo dia. Bom, como é que é a recuperação então, né? A recuperação desse tipo de cirurgia é muito rápida, lembrando que a gente não coloca nenhum tipo de implante, parafuso, metal na cirurgia de hérnia discal pura, né? A colocação de implantes é indicado para outros tipos de problemas, como espondilolistésio, onde haja escorregamento vertebral com instabilidade, ou correção de deformidades, escoliose, fraturas, retirada de tumores, né? Aí existe uma clara indicação de uso de implantes para artrodese. Mas na hérnia não. Na hérnia de disco, a única coisa que você precisa, né, do paciente precisa, é que seja retirado esse pequeno fragmento de cartilagem sobre o nervo. Então o pós-operatório, por conta disso, né, por não lesar muita musculatura e por não ter nenhum tipo de implante, artrodese, é muito rápido. Então, em geral, você caminha no mesmo dia, né? O desconforto local é muito pequeno e responde muito bem a analgésicos simples, então Novalgina, Tilenol, eventualmente um analgésico, um relaxante muscular. E para as pessoas que trabalham sentadas, 2, 3 dias são suficientes para voltar ao trabalho, certo? Caminhadas já são estimuladas no dia seguinte, alguns exercícios orientados pelo fisioterapeuta já logo 2, 3 dias depois, e quando entra então a fisioterapia para melhora da força motora, né? Lembrando que muitas vezes existe perda de força motora. O retorno aos esportes é gradual, né? A minha recomendação, lembrando que cada médico tem o seu protocolo, a minha recomendação é voltar aos esportes com 6 semanas, e esse retorno ele é praticamente total, né? Então, melhorando o controle de força motora, fazendo uma boa fisioterapia, com 6 semanas, 1 mês e meio, eu libero todos os tipos de esporte, inclusive esportes com mais impacto, são liberados para que a vida seja retomada de forma plena ao normal. Então é isso, pós-operatório de hérnia, cirurgia de hérnia, evoluímos muito nesse caminho, nesse tipo de tratamento. E se você está passando por isso, saiba que apesar do tratamento clínico resolver 90% dos casos, ele não serve para todos. Existe uma parcela de pacientes que vão precisar de cirurgia, e a boa notícia é que a cirurgia evoluiu muito e está muito pouco agressiva nos dias atuais. Nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço.